Olá, o nosso tema de hoje é muito bonito, muito importante, ao mesmo tempo muito forte. Muito forte porque é exatamente o nome, né, do tema que a gente vai apresentar hoje, que é Ser forte demais também adoece. Eu acho que isso passa assim por muitas de nós, por muitos de nós. E principalmente a gente vai falar também sobre o preço invisível de continuar sendo forte na vida quando por dentro a gente já está no limite. E eu posso dizer para vocês que esse é um tema que eu também conheço de perto, porque a gente, quando entra na vida profissional, por mais realizadas que estejamos, eu sempre fui muito animada na minha vida profissional, sempre muito motivada, muito apaixonada, ingressei muito cedo na vida acadêmica, né? Então era tudo muito bom, maravilhoso, mas a gente vai entrando em um ritmo que quando a gente vê, né, é dedicação, é entrega, é performance, é muita coisa que a gente tem que fazer. E isso eu venho observando muito também na minha fase atual como consultora, mentora, professora, nos cursos, palestras, né, workshops que a gente faz, tanto a nível dos cursos também, como a nível de atuações em espaços institucionais, que a vida profissional e a vida da nossa sobrevivência, né, tão necessária para o nosso sustento material aqui na Terra, ela demanda muitas vezes um esforço enorme da nossa parte, desde que estudamos, formamos, ingressamos na vida profissional e aí a vida segue. Mas tem momentos em que a gente passa por demandas excessivas, às vezes por choques, às vezes por decepções, às vezes por eventos que fazem com que a gente questione se é isso mesmo, se é essa carreira mesmo que eu tenho que continuar, enfim. Ou às vezes a gente gosta muito da nossa área de trabalho, mas o ambiente onde a gente está começa a pesar, ou às vezes a gente faz um percurso profissional inteiro e aí chega lá próximo da gente encerrar um ciclo, a gente já não sabe quem somos nós, porque a gente se identifica de tal forma com os papéis que a gente executa na sociedade, no ambiente profissional, nas nossas profissões, que a gente se perde da nossa essência. Então é muito sobre essa dedicação excessiva. Eu mesmo passei por crises, por burnout, por uma transição de carreira impensável, que foi muito difícil para mim. Assim, pensar e não foi nem a questão da reconstrução em si, né, de uma reconstrução mesmo de carreira que foi mais pesada, ela foi muito, eu fui seguindo muito espontaneamente a intuição e o meu coração acima de tudo, né, para essa segunda fase profissional. Mas a gente entra num espaço de dúvida, sem saber, será que é isso mesmo? O que está acontecendo comigo? Por que eu estou tão cansada? Enfim. Então, são exatamente sobre essas coisas que eu trago hoje aqui para vocês. Eu vou colocar aqui, quero compartilhar uma boa telinha aqui de um pouco, vou projetar aqui para vocês alguns slides onde a gente vai situar melhor não só o tema, mas também os tópicos, né, que a gente vai abordar aqui. Então é isso, o preço de continuar sendo forte quando por dentro você já está no limite. Porque ser forte demais também adoece. Então vamos lá. E aqui, gente, o que nós vamos abordar nas nossas 3 etapas? Primeiro, que essa é uma questão, o que eu chamo de uma dor silenciosa, que é a parte complexa. Mas o segundo tópico é a boa notícia, é que tem saída para isso. E tem saídas possíveis. E é sobre isso que a gente vai enfatizar depois. Então, num primeiro ponto, no primeiro momento, a gente vai colocar um pouco melhor por que essa força excessiva cobra um preço invisível sobre o qual a gente tem que estar atento desde os primeiros sinais, antes que a questão se agrave. Segundo tópico que a gente vai colocar aqui, como esse desgaste se instala sem alarde, porque a gente não
observa isso direito, a gente não percebe. Por que que não percebe? Porque a gente continua funcionando por fora, trabalhando, até que chega essa questão de uma exaustão profunda por dentro, né? E aí que a gente começa a despertar. E terceiro, o que começa a mudar quando a gente começa um processo de tomada de consciência? Porque essas coisas não são muito fáceis de serem identificadas, porque a gente está num processo, numa roda viva tão grande que a gente acaba passando muito tempo exilados de nós mesmos, a gente está normalmente distante das nossas questões internas. E hoje um dos maiores luxos nossos é o tempo, e o tempo no qual a gente menos se dedica é um tempo diário, mesmo que seja pequenininho, para a gente olhar para dentro. E a gente vai entrar aqui com um conceito de mindfulness para vocês que não tem a ver com ser zen ou ficar levíssimo, não, mas tem a ver com consciência. Então aqui a gente vai estar falando ao final sobre escuta interna e reorganização de vida. E a questão aqui tem gente que não está bem há muito tempo, só ficou bom em funcionar, porque a gente, ao fim e ao cabo, a gente fica ótimo em performar. Todo mundo acha ótimo, nossa, como ela trabalha bem, como vai tudo bem, resolve bem, e a gente tem família, tem filho, tem casa, tem tudo para cuidar, e tem a profissão, e tem, enfim, é muita coisa junto. E para quem que eu estou dirigindo, né, muito essas palavras, né? Para quem que eu dedico muito isso? É para as pessoas que talvez já tenham passado uma vida inteira sendo forte, carregando muito, né? Carregando pianos e mais pianos, mas também uma pessoa madura, inteligente, responsável, bem-sucedida, que segue sustentando tudo por fora, mas por dentro já está se sentindo cansada. Então, gente, o que é importante a gente relembrar aqui com vocês? Que tem pontos, momentos da nossa vida em que, ainda que reconheçamos tudo que a gente tem que desempenhar, né? Somos fortes para trabalhar, para decidir, para sustentar nossa família. A gente sabe muito o que é construir uma trajetória e, às vezes, mesmo construindo uma boa trajetória, uma história com dignidade, uma estabilidade, mas muitas vezes vem coisas como cansaço que não passa, uma inquietação que não vai embora, sensação de vazio, mesmo quando as coisas por fora parecem muito, que estão tudo muito bem, porque a gente continua resolvendo, funcionando, né, dando conta. Mas será que a gente não está pagando um certo preço? Será que a gente está tendo a coragem de dar uma paradinha, olhar por dentro, para ver que tem algo, às vezes tem um sofrimento interno que acontece na gente mesmo com mais experiência, a gente já está bem sucedido, né? Mas não sabe bem o que é isso que está acontecendo? Certamente vocês que estão aqui podem ter passado por isso também. Eu, na época em que estava muito naquele estresse muito grande na universidade, uma sobrecarga, muita responsabilidade, e que a gente muitas vezes acha que tem que efetivamente resolver, às vezes a gente coloca nos nossos ombros uma carga que não nos pertence, né? Mas parece que a gente vai funcionando dessa forma e eu não percebia o quanto aquilo estava me custando. E o primeiro, hoje eu ainda estava conversando com uma aluna, né? O primeiro insight que eu tive, que eu precisava mudar, e eu não sabia o que mudar, porque é muito difícil a gente enxergar. Eu tive uma carreira acadêmica muito boa, eu fui muito feliz na minha área original. Minha primeira área foram engenharia e tecnologias, né? Eu amava tudo que eu fazia, mas eu não entendia por que tinha uma insatisfação interna tão grande. E o primeiro insight que eu tive, quando eu precisava mudar, entre esse primeiro insight e o momento que eu tive a coragem de fazer uma transição, uma mudança que foi mais radical, acho que ninguém precisa ser tão radical, mas a gente precisa ter
ter pessoas que nos ajudem, que nos apoiem, que abram os nossos olhos para enxergar o que está acontecendo no mundo externo e principalmente dentro do nosso mundo interno. Entre o momento em que eu tive o insight e efetivamente a coragem de dar um passo de mudança, passaram-se 10 anos. Né? Hoje eu estava conversando com essa aluna e cliente que está numa necessidade, uma transição de carreira muito importante, mas não enxerga. E eu falo para ela, é natural, é difícil, porque mudança, ela não é repentina, a mudança é processo, e em todo processo a gente precisa ter investigação, a gente precisa ter método, a gente precisa de metodologia, a gente precisa de ajuda, pessoas que possam nos ajudar, não só a enxergar, a vislumbrar, como nos ajudar a olhar melhor para dentro de nós mesmos, identificar nossas forças, virtudes, capacidades, habilidades, que são essas forças internas que vão fazer a gente florescer para dar esses passos da mudança. Então, esse ponto eu acho essencial e a gente vai seguir aqui aprofundando um pouquinho, porque a invisibilidade desses processos na nossa vida, às vezes demora um tempo, né, para a gente enxergar melhor. Mas o que provavelmente a gente já percebe, né, que quando essa desconexão entre quem eu sou, o que eu faço, quais são os meus papéis aqui, ela começa a aparecer, tem realmente, eu diria, sintomas, né? Então, porque às vezes a gente fala, olha para a vida e fala, poxa, eu deveria estar bem, eu tenho motivos para estar bem, eu construí muita coisa, eu fiz muita coisa, né? Mas de onde vem, às vezes, esse sentimento de insatisfação? Parece que eu estou em ingratidão pela minha vida, tanta gente em situação de vida, e aqui eu estou reclamando de quê? Parece que eu tenho tudo, mas ao mesmo tempo, no fundo, parece que eu estou vazio, né? Então, a gente precisa quebrar crenças, né? Porque a gente começa a confundir as coisas. O fato, assim, de... Porque, às vezes, ser forte até demais por tempo demais deixa de ser virtude e vira sobrevivência. E sobrevivência sem sentido, né? Sem um sentido mais interno. E a gente precisa falar também do preço real de sustentar isso por muito tempo. E aí eu quero voltar aqui nos nossos slides para colocar algumas coisas que são realmente pontos que a gente não vê, mas que nós vamos trazer aqui. Vamos compartilhar mais um pouco para clarear um pouco mais do que se trata, do que a gente está falando aqui. Então vamos lá para a gente clarear melhor o que é esse... O que são aí esses sintomas que a gente não está vendo, né? Porque é possível ter construído uma vida admirável e ainda assim a gente está profundamente desconectado de nós mesmos. Eu digo, estamos exilados de nós mesmos. E como é que essa dor costuma ou começa a aparecer? Cansaço constante, uma irritação mais frequente do que o normal, perda de entusiasmo, uma vida que parece correr num piloto automático, eu levanto, eu tenho que fazer, eu vou, eu faço, não tem coisa a resolver. A gente só vem na nossa cabeça a lista de coisas que a gente fez para fazer naquele dia. E outro, ansiedade como pano de fundo, e a gente passa a não ter prazer real na vida, a gente perde essa dimensão da vida leve, da leveza, do que é prazeroso. E eu tenho que lembrar para vocês, a ansiedade como pano de fundo, a gente começa a normalizar isso. E é curioso, quando as pessoas chegam a estado, por exemplo, de uma depressão mais profunda ou um quadro de TAG, transtorno de ansiedade generalizada, e não sabe por que está daquele jeito. Por quê? Porque realmente ficou longe, não prestou atenção, não teve a percepção do processo. Né? Então, isso a gente tem que começar a observar, porque tem um castigo que acontece junto, que a gente chama de segunda flecha. A gente tem tudo isso, é cansaço, ansiedade, irritação, mas ao mesmo tempo a gente tem culpa, porque a gente tinha que estar bem, afinal estou ganhando meu salário, eu estou bem, enfim. Mas
tudo isso que são sintomas, a gente fala, a culpa costuma aparecer porque o sofrimento é confundido com ingratidão, mas o vazio aqui é sinal e não falha de caráter. Essa coisa que eu falo, eu devia estar bem, pois eu ganho meu dinheiro, eu tenho meu salário, eu tenho minha aposentadoria, eu tenho recurso. Então, por que que eu me sinto assim? Aí, se você se pergunta ou percebe isso, e a ansiedade mora contigo há muito tempo, você pode saber que ela vai cobrar um preço lá do seu corpo físico também. Essa é a má notícia. Por quê? A falta da percepção, que a gente trabalha demais na meditação enquanto processo, mindfulness enquanto processo de consciência, ampliação de percepção, o que acontece com as minhas criações de crenças e narrativas internas que vêm muito como justificativa de estados emocionais não percebidos e não resolvidos, eles não foram sequer identificados e nomeados. Então, o que que acontece? Com o passar do tempo, eu começo a efetivamente adoecer. Aí o quadro aumenta, aí a gente vai para a psiquiatria, e muita gente não vai nem para a psicologia, que tem que ir também, tem que ir para a terapia, mas o que ocorre vou para medicar, aí você começa a medicar algo como doença, que efetivamente você vai medicar aquilo que não é doença, aquilo é uma insatisfação que não foi resolvida. E aí, cuidado, gente, o que a gente vê é que depois a doença vira uma muleta para a pessoa dar desculpa na vida para não resolver e não dar outra forma de caminhar pela vida. Então, acho muito importante colocar isso. Como eu disse no começo, são coisas desconfortáveis que a gente está falando aqui, mas esse é um chamado, é um convite para vocês ampliarem essa consciência e dar uma atenção nisso, gente, porque quanto mais velhas ficamos, mais as doenças se instalam. Essa é a má notícia, e tem de todos os matizes e cores, né? E a gente precisa quebrar outra crença importante, que esse sinal de força, eu funciono, eu faço, eu vou, e eu vou. Força não é saúde emocional. Força não é o mesmo que saúde emocional. Então, isso aqui tem que ficar muito claro para a gente também. E vamos falar um pouquinho nesses preços que a gente está pagando. O preço invisível, ele aparece pelo menos em 3 camadas que se retroalimentam, se alimentam mutuamente. O preço emocional, gente, ansiedade, angústia, eu vou acrescentar aqui frustração, apatia, falta de vontade, impaciência, preguiça, dureza interna, perda de intimidade com os próprios sentimentos. A gente perde intimidade com a gente. O preço físico, alteração no sono, fadiga, tensão constante, queda de energia e sinais recorrentes de estresse. E um preço existencial e espiritual, porque não é só cansaço, é uma desconexão de sentido, de presença, de alinhamento com o que importa no momento. Porque às vezes o que mais cansa não é o que você faz, mas a versão de si hoje que você insiste em sustentar para o seu futuro. E a gente precisa mudar ao longo do tempo. Não é? Para que a gente se sinta vivo, energizado, motivado. E eu quero lembrar para vocês uma coisa que a gente estuda bastante. Está aqui a querida Mariângela, que sabe que a gente coloca muito nas nossas aulas aqui, que é do circuito psiconeuroendócrino, porque quando a gente está com o nosso emocional abalado, pagando esses preços emocionais,
As emoções não percebidas, não cuidadas, não tratadas, elas acionam no sistema endócrino, que por sua vez produz uma quantidade de hormônios, do estresse principalmente, adrenalina e cortisol, muito acima do que o nosso corpo precisaria para funcionar diariamente. E esse excesso de hormônios não necessários a cada dia, a cada momento, ele acaba detonando o nosso sistema imunitário. O que acontece? Eu começo a pegar de mais gripe a doenças mais graves. Então, o que a gente está colocando é: precisamos olhar isso tudo com mais atenção e cuidado. O que mais, gente? Que a gente tem que fazer aqui. Como é que acontece a virada nossa? A virada aqui é o seguinte: quando o limite deixa de ser tratado como fraqueza e passa a ser lido como um chamado. O que eu tenho que fazer? Primeiro passo: reconhecer, eu não estou bem, tão bem quanto pareço. Segundo, parar de normalizar, porque exaustão não é rotina saudável, ansiedade não é apenas fase. É recuperar a escuta interna, voltar a perceber corpo, emoções, evitamentos e perdas de sentido e reorganizar a forma de viver. Não basta descansar, é preciso reconstruir o alinhamento interno. Esses 4 passos, gente, são essenciais e perceber sozinho já é muito valioso. Agora, atravessar a mudança, porém, costuma exigir processo, porque aqui a gente está falando de padrões, de identidade, de crenças e de sentido de vida. Então, aqui que a gente traz um chamado grande, eu falo aqui de uma das minhas especialidades, né? E eu venho nos últimos 30 anos como uma grande estudiosa e praticante, né, da meditação e de mindfulness, e nos últimos 17 anos atuando profissionalmente, clinicamente nessa área. E mindfulness para nós é consciência, não é um estado de alienação que o pessoal chama de zen, não é fuga nem técnica superficial, é treinamento de presença lúcida. Então, aqui eu estou trazendo um dos caminhos, nós precisamos de todos. Às vezes a gente precisa da ajuda médica quando esse estado se aprofunda, ajuda psicológica, precisamos de integrar isso tudo em nós. E para mim, no meu trabalho, a meditação mindfulness é uma das grandes ferramentas de integração que a gente tem hoje, e que infelizmente a gente não tem no Brasil ainda formações mais profundas como a gente encontra no exterior. As coisas são banalizadas, mas são instrumentos profundamente transformadores, mas num nível profundo, que trata a causa e não apenas os sintomas. Porque mindfulness é treinamento de presença para perceber com mais clareza e menos automatismo o que acontece dentro de você, no seu corpo, sua dimensão emocional, nas narrativas de pensamentos, na reatividade, e que vai orientar escolhas conscientes na vida. E a mudança vai começar quando? Com a saída gradual do modo do fazer para o ser, que é o modo desempenho, controle e sobrevivência, reconhecimento mais precoce dos sinais antes do colapso, percepção das emoções antes de explodir, de endurecer ou de adoecer, e maior lucidez sobre o que sustenta, o que pesa e o que realmente importa. E, gente, que mais que isso propicia? Quando você se aprofunda, mas com orientação, com método, com técnicas específicas para o seu caso, com muita aplicação mesmo especializada, a presença se aprofunda, a pessoa deixa apenas de suportar e volta a habitar a própria vida, com mais consciência emocional, mais autorregulação, mais conexão com o corpo, mais clareza nas escolhas, com mais saúde integral e mais leveza para viver. Saúde, presença e sentido deixam de ser luxo e voltam a ser a base, o fundamento, as fundações onde a gente se sustenta. E
Talvez o que eu gosto de dizer também, a boa notícia é que chegar no limite, quando a gente fala, eu cheguei no fundo do poço, então é uma boa notícia que você pode botar o pé no chão, tomar um impulso para sair para um novo momento de vida. Então talvez seja o começo de uma vida mais consciente, mais verdadeira e mais alinhada com quem você é hoje. Essa é a questão. Então, gente, para finalizar aqui, eu venho deixar um convite para vocês que estão aqui. Dentro do meu trabalho, nesses últimos 2 anos, eu aprofundei bastante na questão do adoecimento e risco de burnout. Peguei bastante na perspectiva de gênero, porque nós mulheres somos muitas vezes extremamente mais sacrificadas, a gente tem um delta, um quociente a mais aí de sofrimento pelas nossas sobrecargas, somos cuidadoras natas, a gente tem os filhos, a casa, o trabalho, a gente tem tudo ao mesmo tempo, muita gente não põe limite, a gente não sabe dizer não, enfim. E aqui, e o que eu tenho feito, né, que está retroalimentando bastante meu trabalho, minhas pesquisas, né, e meus projetos esse ano, que é um sistema de acompanhamento, um programa que é um programa ampliado, que tem o mesmo nome dos cursos que eu dava anteriormente, que é o Asas da Liberdade, agora como um projeto anual muito mais rico. Então, eu tenho convidado minhas queridas ex-alunas e alunos para participar de uma sessão de diagnóstico, onde você vai ver, é uma análise de vida atual, de momento atual, com um olhar para a sua energia, como é que está seu estado emocional, padrão de desgaste, através de um questionário simples de 7 grupos de perguntas, a gente consegue desenvolver aí com muito trabalho, mas ficou muito preciso, eu estou gostando bastante daquilo que essa entrevista de diagnóstico tem revelado para as pessoas. Lembrando, nem sempre é confortável, porque não é uma conversa superficial, uma sessão para trazer lucidez. Aí vamos ver como é que você está hoje, assim, com um olhar de muita claridade, honestidade, o que está drenando sua energia, seu sentido, o que já não faz mais sentido sustentar, qual caminho pode ser mais coerente para a sua próxima etapa de vida e se essa metodologia nossa faz sentido para você, né? O Asas da Liberdade. E aqui eu falei, olha, eu tenho convidado para o diagnóstico, aqui tem um telefone nosso do suporte, né? Para você entender seu momento atual. Talvez você não precise ser mais forte, talvez só precise ser mais consciente. Então, esse é a nossa ajuda para quem quiser participar comigo, né? Então, com isso eu fecho essa nossa apresentação. Eu quero aproveitar nesse momento para não só agradecer a presença de vocês, mas principalmente para convidar para ficar comigo para o nosso Tira Dúvida, para as nossas reflexões agora nesse momento.